Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 11 de novembro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Muito bem, crianças, estão atentas. Nós vamos envolver a nossa querida Rosiane para fazer a nossa prece de gratidão e logo depois a nossa querida Claudinha, filha da Maroca, irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar? Envolvidos por ti, divino amigo, estamos aqui e queremos te rogar a teu amparo para a condução do nosso estudo da noite de hoje. Em teu nome, amigo, pedimos ao Pai Criador a permissão desse estudo, desse aprendizado, dessas lições necessárias para nós. Sendo assim, divino amigo, sobre a tua coordenação carinhosa, que os amigos espirituais aqui presentes, nossos anjos guardiões, sobre as bênçãos da nossa Mãe Divina, te rogamos que nos conduza, nos oriente e amplie o nosso nível de entendimento das lições que receberemos na noite de hoje. Muito obrigada, divino amigo. E aí, Claudinha? Vamos lá. Nós estamos no capítulo 19, Passes, e no último estudo nós continuamos ouvindo as orientações do instrutor Alexandre, né? E André, nessa parte do texto, ele relembra que vez ou outra ele observava, eram vistos nas reuniões de trabalho, né, as atuações dos médiuns passistas, né, em serviço, e sempre acompanhado de perto pelas entidades trabalhadoras do plano espiritual, né, ele relata isso. E ele aproveitou a ocasião, a presença de Alexandre, né, para perguntar se os amigos encarnados poderiam também colaborar, né, na atividade de auxílio magnético. E Alexandre ponderou sobre isso. Ele diz assim, que todos, né, todos, com maior ou menor intensidade, podem colaborar no serviço fraterno. Desde que tenham disposição, que tenham vontade firme, uma disposição fiel de cooperar, né, no serviço ao próximo. O que ele diz? Pois as autoridades do plano espiritual, elas designam entidades sábias e benevolentes e muito boas que assistem indiretamente o trabalho de quem está iniciando, que ele chamou neófito, né, dos novatos que estão iniciando nesse processo. E aí, entretanto, ele esclarece, Alexandre, que são muito raros os que demonstram uma vontade de servir espontânea, né? E a despeito de muitos corações bondosos, sinceros, eles ainda aguardam a mediunidade como uma ação curadora, como se a mediunidade fosse atuar na própria cura, né? E como se a mediunidade fosse um milagre, né, para acontecer na vida desses irmãos, e não um trabalho do bem, né, que exige esforço, exige dedicação, exige vontade, exige estudo, exercício. E Alexandre fala também que quanto aos irmãos encarnados, né, quando eles chegam ao encontro dos que operam a atividade fraterna, né, solicitando admissão nas tarefas de auxílio, querem participar, eles recebem a melhor orientação no campo da espiritualidade. Ou seja, ninguém está sozinho no trabalho, ninguém está sem assistência, está sem acompanhamento desse trabalho. E que até aqueles cujos valores são mais reduzidos, né, ele diz que desde que a vontade desse irmão seja de servir, ela esteja acima de qualquer preocupação transitória, até mesmo desses pode-se esperar progresso, sim. E André pergunta então que quando na crosta, envolvidos em fluidos mais densos, né, na situação que nós vivemos, se mesmo assim é possível, nessa condição, desenvolver essa capacidade que eles chamam de capacidade radiante, né? E Alexandre esclarece que o irmão, conseguindo a qualidade básica para o trabalho,
junto a isso é necessário urgente o trabalho de elevação, de melhoria, de evolução, para que a obra que ele executa, ela se eleve no mesmo ritmo, e que não se trate somente de uma renovação íntima, mas o equilíbrio que ele diz no campo das emoções e uma condição de evitar o desperdício do que ele chama das irradiações vitais. E Alexandre continua orientando que um sistema nervoso estressado, ele chama de esgotado, irritado, cansado, uma mágoa excessiva, uma paixão desvairada, elas constituem barreiras, né, que impedem a passagem da energia auxiliadora. E no estudo de hoje nós vamos continuar ouvindo as orientações de Alexandre sobre o trabalho no passe. Obrigada, Claudinha. Por outro lado, é preciso examinar também as necessidades fisiológicas a par dos requisitos de ordem psíquica. A fiscalização dos elementos destinados aos armazéns celulares é indispensável por parte do próprio interessado em atender às tarefas do bem. O excesso de alimentação produz odores fétidos pelos poros, bem como os da saída dos pulmões e do estômago, prejudicando as faculdades radiantes, porquanto provoca dejeções anormais e desarmonias de vulto no aparelho gastrointestinal, interessando a intimidade das células. O álcool e outras substâncias tóxicas operam distúrbios nos centros nervosos, modificando certas funções psíquicas e anulando os melhores esforços na transmissão de elementos regeneradores e salutares. Então, o que ele fala aqui nessa última abordagem? A gente precisa de alimentação? Precisa até para nós termos saúde para o trabalho. Então, a gente precisa da proteína, a gente precisa de frutas, verduras, legumes. Precisamos manter a carne, alimenta a carne, como está lá no Livro dos Espíritos. Mas o que ele fala aqui é uma palavrinha chamada o quê? Excesso. O excesso. O excesso da alimentação. E aí ele explica que, olha gente, ele diz assim, o excesso de alimentação produz odores fétidos pelos poros. Sabe quando a pessoa toma o álcool, não sai aquele odor, né? As pessoas e bebem álcool, aquele cheiro desagradável do suor, né? Pelos poros, né? Ele diz que a alimentação em excesso também exala, e ele diz que exala um cheiro agradável, né? Um odor o quê? Fétido. E ele também fala dos pulmões, do estômago, prejudicando essas faculdades radiantes. Aqui ele já está falando médio passista, né? Porquanto provoca dejeções, a dejeção vem de dejeto, vem de evacuações, tá? Anormais e desarmonia de grande, né? De vulto grande no aparelho gastrointestinal. Ele também fala também do álcool e das substâncias tóxicas que operam distúrbios nos centros, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, modificando certas funções psíquicas e anulando os melhores esforços na transmissão de elementos regeneradores e salutares. Então a pessoa fuma, vai prejudicar? Vai. Bebe, vai prejudicar? Vai. Come em excesso, vai prejudicar? Vai. O mentor fez uma pausa mais longa, observando em mim o efeito de suas palavras e concluiu, Alexandre. Levada a efeito a construção da boa vontade sincera, o trabalhador leal compreende a necessidade do desenvolvimento das qualidades a que nos referimos, porquanto, em contato incessante com os benfeitores desencarnados, que se valem dele na missão de amparo aos semelhantes, recebe indiretas sugestões de aperfeiçoamento que o erguem a posições mais elevadas. Olha só, então vamos levar em consideração a boa vontade sincera,
o trabalhador leal passa a compreender a necessidade do desenvolvimento das qualidades a que nos referimos. Então, poxa, se tem a boa vontade de servir, um dos comportamentos da boa vontade é eu aprender a me alimentar melhor, eu abrir mão do álcool, eu abrir mão do cigarro, porque eu não tenho a boa vontade, eu não quero servir, então que eu pague o preço disso. Não é só eu tenho a boa vontade e continuo comendo, e continuo bebendo, e continuo... que boa vontade é essa? Está mais para má vontade. Por isso que ele diz, levada a efeito a construção da boa vontade sincera, o trabalhador leal compreende a necessidade desse desenvolvimento, né? Porquanto, em contato incessante com os benfeitores desencarnados, que se valem dele, do trabalhador, né, nessa missão de amparo ao semelhante, o trabalhador recebe indiretas sugestões de aperfeiçoamento que o erguem à posição mais elevada. Se eu sou um passista, eu sou um espírita, eu estou trabalhando, eu estou estudando, quantas orientações a gente não recebe para que a gente mude? Olha a gente aqui. É isso que ele fala aqui. Poxa, indiretas sugestões de aperfeiçoamento que os erguem a posições mais elevadas. Então, vontade firme. E olha, gente, se a gente parar para pensar, eles estão errados? Então, droga faz mal, excesso de comida faz mal, bebida faz mal, né? O vatapá tem que aliviar, nem como mais vatapá, tadinha de mim. As observações de Alexandre não podiam ser mais claras, contudo, aventurei-me ainda a ponderar. Vamos ver o que André está ponderando. Consideremos, todavia, que surja a necessidade imediata de socorrer alguém no círculo dos encarnados e examinemos a hipótese da imprescindibilidade de um instrumento humano. Imaginemos que não exista, de pronto, em derredor de nossa tarefa, o órgão completo e adequado à influenciação das potências superiores. Existirá, porém, certamente ao nosso lado, um companheiro em condições comuns, que, mergulhado na ignorância, ainda não percebe os perigos a que expõe o próprio corpo, mas que se deixará aproveitar pelo nosso esforço espiritual em benefício de outrem. Será crível que não possa ser aproveitado? Olha só que interessante. Tipo assim, tá chegando Alexandre? Doutor? Desculpa aí. A gente está aqui numa situação que não tem ninguém. Ninguém quer fazer o trabalho. E quem quer fazer está nessa condição por ignorância, não tem muita noção de alimentação, de cigarro, de bebida. Não dá para aproveitar ele, né? Essa a tese. O instrutor sorriu bondosamente e considerou. Seria demasiado rigor. Em todo lugar onde haja merecimento nos que sofrem e boa vontade nos que auxiliam, podemos ministrar o benefício espiritual com relativa eficiência. Todos os enfermos podem procurar a saúde. Todos os desviados, quando desejam, retornam ao equilíbrio. Se a prática do bem estivesse circunscrita aos espíritos completamente bons, seria impossível a redenção humana. Qualquer cota de boa vontade e espírito de serviço recebe de nossa parte a melhor atenção. Ou seja, eles vão aproveitar? Não. Para quê? Para incentivar. E a gente, assim, são contos orais, né? Que tinha um cidadão em Uberaba, que ele era passista, mas ele fumava. E o pessoal criticava isso. E quando era na hora do passe, o Chico dizia, fulano, aplique o passe em mim. O Chico pedia para o cidadão fumante aplicar o passe nele. E eu não sei quem é que recebia ali, a gente até imagina, né? Era muito mais quem estava aparentemente doando, era quem estava recebendo realmente de Chico. Mas o que o Chico fazia na condição de um espírito nobre? Incentivando o colega, incentivando o irmão. E é isso que ele está falando, Alexandre, aqui, né, desse processo de incentivar. Se os espíritos nobres, não, só os puros poderão, como é que os bens irão se
como ele usa um termo aqui que eu achei legal, seria impossível a redenção humana. Como é que vai se recuperar nesse processo da redenção? Não tem como não tem como, porque não treinaria. Então não deixa. Mas ele não abre mão de explicar, mas prejudica, fica limitado, poderia ser muito melhor, né? Então ele não está aqui dizendo, não, gente, pode continuar comendo em excesso, usando álcool, cigarro, droga, pode fazer, deixa que a gente dá um jeito. Não é isso. Gente, ele diz que exala mau cheiro dos poros. Ele começa logo dizendo que seria muita rigorosidade, né? Quer dizer, aquele que, como ele diz, que tem um merecimento aos que sofrem e a boa vontade que querem auxiliar, mas que tem as suas imperfeições ainda, seria muito rigoroso você não deixar, não. Não, você não vai. pode ajudar. Você não tem merecimento. Você está ainda assim, não pode ajudar. Né? Tem que ver o seguinte, que os que hoje são bons, um dia já foram... Né? Como você acabou de dizer, quer dizer, Chico incentivava aquele irmão para ver se ele também, aproveitando ali, tinha consciência de parar de fumar, né? É porque a renovação, ela não pode ser uma imposição. A renovação, ela é um movimento de dentro para fora, tem que partir da pessoa. Então, por isso é que os espíritos entendem. E assim, o fato deles entenderem, aceitar não é anuir. A gente vai pagar o preço por isso. E a gente paga com o próprio corpo. A gente sofre as consequências da bebida, do álcool, das drogas ilícitas, do excesso de comida. A gente já sofre. Então, eles só respeitam e aceitam. Aceitar sim, mas anuir não. Tudo bem, ok. Entendendo o nosso nível de teimosia, mas eles sabem que nós vamos ter que prestar conta daquilo que nós estamos fazendo. Entendeu? Imprimiu Alexandre pequeno intervalo à palestra e depois de pensar 1 minuto esclareceu. Quando nos referimos às qualidades necessárias aos servidores desse campo de auxílio, a ninguém desejamos desencorajar, mas orientar as aspirações do trabalhador para que a sua tarefa cresça em valores positivos e eternos. Entendeu? Quer crescer nesse trabalho? Modifique, faça um esforço, né? Então ele não está colocando ninguém para correr, mas ele também não está passando a mão na cabeça. Ele está dizendo, quando nos referimos às qualidades necessárias desse campo de auxílio, a ninguém desejamos desencorajar, mas orientar as aspirações do trabalhador, o desejo do trabalhador, para que a sua tarefa cresça. É isso que nós aspiramos, é isso que nós, os espíritos, desejamos. Ele está dizendo assim, cresça em valores tanto positivos quanto eternos. Ou seja, para que possa crescer, é necessário nós fazermos um esforço para nos libertarmos dos vícios materiais e dos vícios morais. Nesse momento, aproximou-se um dos companheiros em serviço, pedindo a cooperação de Alexandre em determinado setor. Ele atendeu, gentil, Alexandre, né? No entanto, antes de separar-se de mim, conduziu-me ao reduzido grupo de entidades que se encarregavam dos passes e, apresentando-me ao amigo que chefiava o trabalho, explicou o generoso. Anacleto, nosso irmão André Luiz, que exerceu funções de médico na última experiência terrestre, estimaria receber alguns esclarecimentos quanto aos serviços de sua especialidade. Desde já, agradeço tudo o que você fizer por ele. Legal, né? Isso. O diretor daquele departamento de auxílio acolheu-me fraternalmente e, fosse porque estava em trabalho ativo ou porque se dava a poucas palavras, convidou-me, sem perda de tempo, às observações diretas das atividades sob sua chefia. Delicadamente, colocou-me ao lado de uma senhora respeitável que se localizara à mesa, não longe do orientador da casa. Exclamou Anacleto, prontificando-se ao auxílio afetuoso. Vejamos esta irmã.
Observe-lhe o coração e, principalmente, a válvula mitral. Gente, então eles estão aonde nesse momento? Eles estão dentro de uma casa espírita, num grupo, trabalhador de passe. né? Dentro de uma casa espírita, ele quer conhecer esse trabalho. E quem coordena no mundo espiritual é o Senhor, é o Anacleto. E ele disse, olha, repara aí a situação que está essa senhora. Olha como é que está o corpo físico dela. Observe-lhe o coração e principalmente a válvula mitral. Aí tem uma nota da editora para nós que não somos cardiologistas. Estrutura cardíaca responsável pela passagem do sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. É a válvulazinha que passa ali o sangue. Detive-me em acurado exame da região mencionada. Ele é médico, né? Foi médico na última encarnação e, efetivamente, descobri a existência de tenuíssima nuvem negra que cobria grande extensão da zona indicada, interessando ainda a válvula aórtica e válvula aórtica, uma das 4 válvulas cardíacas, separando o ventrículo esquerdo cardíaco da artéria aorta. Então, olha só, essa é a válvula aórtica. E lançando filamentos quase imperceptíveis sobre o nódulo sinoauricular. Nota 36. O que é isso? Que nódulo é esse? Região do coração que controla a frequência cardíaca. É o marca-passo natural do coração. Então, tem a passagem do sangue do átrio, olha só. A passagem do sangue, olha que pontos delicados. E esse aqui é o, como ele usa o termo, é o marca-passo natural do coração, que estimula o coração ali a estar funcionando. Os impulsos. Filamentos quase imperceptíveis sobre o nódulo sinoauricular. Expus ao novo amigo minhas observações, ao que me respondeu. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de forças, com reflexo sobre as células materiais. Parou aí. Então, ele falou do primeiro movimento, que era alimentação, bebida e droga. Agora ele está falando de um segundo elemento que também prejudica o organismo. Que elemento é esse? Pode absorver elementos de degradação que lhe corrói os centros de força. Esses elementos de degradação, aonde eles atuam? Com reflexo sobre as células materiais. Vamos ver o que ele vai falar mais sobre esses elementos de degradação. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções... Ok. Então agora ele fala da elementos de degradação. Aí ele fala agora que se a mente, o ser pensante, o que idealiza, o que controla, o que atua, se ele não atingiu a disciplina das emoções, que a gente vai chamar de regulação das emoções. Quais são? Emoções diferem de sentimento. Emoções são fisiológicas. E tem as 4 emoções básicas, disparadas pelo sistema límbico e hipotalâmico. 4 emoções básicas, vamos lá. Primeira, raiva. O cachorrinho, o Bob Marley, tem raiva, porque é uma emoção fisiológica. O cérebro dispara. Segunda, medo. É uma emoção fisiológica? É disparado pelo sistema límbico? Sim. O Bob Marley tem medo? Tem, porque é orgânico. Não é raciocínio. Agora, o Bob Marley tem como regular isso? Não. Quem é que pode regular as emoções? O ser humano.
Nós somos capacitados para isso. Terceira emoção fisiológica: medo, raiva. Qual é o próximo? Alegria, que devemos também regular, sim. Quarta, tristeza. O Bob Marley tem tristeza? Tem alegria? Porque são emoções de ordem o quê? Fisiológica. E essas emoções expressam no rosto? Expressam. Então, aonde entra aí o nosso processo de maturidade? Regular. Eu não tenho que dar vazão, porque eu não sou mais o Bob Marley. Eu tenho que identificar, é natural eu sentir essas emoções? É, porque eu sou humano. É impossível alguém gritar comigo e eu não ficar triste ou ficar com raiva. Sentir isso é natural. Aonde mostra a minha evolução? É quando eu aprendi a regular. Então, regular e conversar com ela. Então, vamos dizer que a Claudinha... Vou voltar em 1980, Claudinha. Eu liguei para a Claudinha bateu o telefone. Antigamente não tinha isso, né? Chega a fazer o barulho. Pô! Claudinha bateu o telefone. Me deixou no vácuo aqui no salão. Então, isso pode me provocar raiva ou tristeza. Vamos dizer que o primeiro movimento foi de raiva. A capeta do quinto dos infernos, como é que ela faz isso comigo, né? Mas aí, como eu estou entrando no processo de evolução, né? Eu tenho assistido o EOS, aí eu digo, não, Conceição, não chama a Claudinha de capeta do quinto dos infernos. Ela não deve estar no dia bom. Ela não deve estar no dia bom. E vamos aqui respirar, porque por mais que ela não esteja no dia bom, o problema é dela, não é teu. Não queira assimilar isso para você. Vamos fazer uma respiração, Conceição. E você para ali, dá um exercício de respiração, você oxigena o cérebro e racionaliza. Para que isso não vire um sentimento de raiva. Aí, não, mas raiva não é emoção? Então vamos transformar esse sentimento de ódio. Que isso não vire um rancor. Entendestes? Uma mágoa. Que aí já é uma raiva que eu transformei isso em um sentimento. Ou seja, de algo fisiológico passou a ser algo íntimo, intrínseco do meu sentimento, da minha alma. Na maioria das vezes, porque eu não soube lidar com a primeira reação. Aí eu vou construindo expectativas para sofrer essa raiva que eu construí. E esse é o melhor caminho. Era o que Jesus fazia. Vem, Felipe, olha, Senhor, estou falando mal de ti, estão dizendo que o Senhor é aproveitador das viúvas, o Senhor tira dinheiro das viúvas. O pessoal falava mal de Jesus, gente. Está lá no livro Boa Nova. Lá na Samaria, a fofoca corria solto. E detalhe, Jesus estava andando aqui, a turma lá atrás andando atrás dele, falando mal dele. E aí Jesus ouviu aquilo e disse, Felipe, não será vaidade querer que todo mundo fale bem da gente? Olha o nível. E é isso que a gente tem que aprender a fazer, tirar por menos. Tire por menos. Não faça disso um sofrimento. O que denota a nossa capacidade, o que denota a nossa idade psicoemocional e espiritual? É a capacidade de saber lidar e aceitar o outro do jeito que ele é. E da criança psicológica? A criança quer sempre do jeito dela. Eu quero que as pessoas façam o que eu quero. Que me obedeçam. Isso é a infância psicológica. Maturidade. Aprender a conviver com pessoas de todas as personalidades e aceitar do jeito que é. É isso. Mais um tiquinho? Se alimenta de paixões que a desarmonizam com a realidade. Pode, a qualquer momento, intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive
e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Ou seja, eu me intoxico e o outro também. Essa simbiose da vivência e da convivência, né? De mau humor, de reclamação, de discussões. Isso eu faço mal, como o outro também me faz. E fica um ambiente tóxico. É uma retroalimentação. E um alimento tóxico. Às vezes, semelhantes absorções constituem simples fenômenos, sem maior importância. Todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Isto acontece, mormente, quando os interessados não têm vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Olha, gente, olha aí o poder da oração, né? Então, olha só aqui, ó. Às vezes, semelhantes absorções constituem simples fenômenos sem maior importância, né? Um absorve de lá, outro absorve daqui. Eles, todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Então, há situações em que há uma contaminação nessa convivência muito maior, trazendo danos ao corpo físico. Aí ele diz, isto acontece simplesmente quando os interessados não têm uma vida de oração, né? Porque é aquilo, quando César chegou, César não teve contato com o Nosso Senhor. Quando Pilatos se aproximou do Cristo, Jesus se intoxicou com a atitude psíquica de Pilatos, ou Pilatos foi beneficiado pela vibração do nosso Senhor Jesus? Vamos pegar mais próximo da gente, não tão próximo, né? Porque ele ainda assim está bem longe de Jesus, muito mais a nível de evolução. O nosso querido Chico. As pessoas que se aproximavam de Chico, ele se contaminava? Mas as pessoas se beneficiavam. Então somos nós que temos que nos transformar nesse oásis, para que eu não me contamine, mas possa proporcionar o bem-estar a quem se aproxima de mim. E o que é que me dá esse oásis? A minha capacidade de amar, a minha capacidade de oração e de ser bom verdadeiramente em qualquer situação. Todas as pessoas que se aproximam. Gente, às vezes nós nos sensibilizamos com uma pessoa caída e ferida e maltratamos uma pessoa bem vestida que chega. Qual é a diferença? Todos dois são meus irmãos. Então Jesus era indiferente com Madalena? Jesus era indiferente com Lívia? Com Joana de Cusa, que eram mulheres da alta sociedade que buscavam ele? Ele também as amava. Então, essa fonte, ela não tem preferência, ela serve, doa-se para qualquer pessoa que se aproxime. Então, é isso que nós temos que nos preocupar. Indicou o coração de carne da irmã presente e continuou. Esta amiga, na manhã de hoje, teve sérios atritos com o esposo, entrando em grave posição de desarmonia íntima. A pequena nuvem que lhe cerca o órgão vital representa matéria mental fulminatória. A permanência de semelhantes resíduos no coração pode ocasionar-lhe perigosa enfermidade. Atendamos ao caso. Gente, passou. Fiquei passada, como diz o jovem. Então ela teve uma discussão com o marido. Essa discussão criou uma matéria mental, a mente dela, a raiva. Lembra que nós não somos co-criadores? Eu não posso idealizar na minha oração, quando eu oro, eu formo uma matéria mental de luz e eu consigo emanar para aquela pessoa que eu estou intercedendo. Por isso que nós devemos orar uns pelos outros. Nesse caso aqui, a discussão, a raiva, aí entra as emoções fisiológicas não regulada
criou ali uma matéria mental escura e essa matéria se alojou aonde? No coração. Essa matéria, como se fosse uma fumaçazinha, ali no coração, que foi o que André Luiz detectou, vai prejudicar o coração, vai adoecer, vai ter uma enfermidade. Pode até matar, né? Vamos fazer fulminatória. Pode, fulminatória, pode ir a óbito. Meu pai. Então, gente, vamos mostrar os nossos dentes para a vida, né? Sorria. Sorria, né? Só briga dois quando os dois querem, deixa um sozinho batendo a cabeça e vai dar uma volta. Ame-se. Essa é uma fascista, né? Vamos ver qual é a função dela. Sempre sobre minha observação, Anacleto assumiu nova atitude, dando-me a entender que ia favorecer suas expansões irradiantes e, em seguida, Anacleto assumiu nova atitude, dando-me a entender que ia favorecer suas expansões irradiantes e, em seguida, começou a atuar por imposição. Colocou a mão direita sobre o epigastro, 37, detalhe, aonde ele está fazendo essa assistência? No centro espírita, tá? Veja a importância de estar dentro de uma casa espírita. O povo agora quer fazer tudo online. É muito bom fazer online, mas venha à casa espírita pelo menos uma vez por semana. A gente aqui recebe muita assistência. Colocou a mão direita sobre o epigastro, notinha, parte média superior da parte abdominal, parte média superior da parede abdominal, corresponde em profundidade ao estômago e ao lobo esquerdo do fígado. Epigastro da paciente na zona inferior do externo e, com surpresa, notei que a destra, assim disposta, emitia sublimes jatos de luz que se dirigiam ao coração da senhora enferma, observando-se nitidamente que os raios de luminosa vitalidade eram impulsionados pela força inteligente e consciente do emissor, assediada pelos princípios magnéticos postos em ação. A reduzida porção de matéria negra que envolvia a válvula mitral deslocou-se vagarosamente e, como se fora atraída pela vigorosa vontade de Anacleto, essa matéria, né? Deslocou-se vagarosamente, como se fora atraída pela vigorosa vontade de Anacleto, veio aos tecidos da superfície, espraiando-se sobre a mão irradiante ao longo da epiderme. Foi então que o magnetizador espiritual iniciou o serviço mais ativo do passe, alijando, ou seja, tirando a maligna influência. Fez o contato duplo sobre o epigastro, erguendo ambas as mãos e descendo-as logo após, morosamente, através dos quadris até os joelhos, repetindo o contato na região mencionada e prosseguindo nas mesmas operações por diversas vezes. Em poucos instantes, o organismo da enferma voltou a... Então, aí tu discutiu com alguém, não estou bem, não quero que você te espírito hoje, não estou legal. Aí é que tem que ir mesmo. E aqui ele faz um passe muito técnico, mas ele é passista no mundo espiritual. Não cabe isso dentro da instituição, porque isso daí é mais exibicionismo. Porque a gente não sabe nem o que está fazendo. Basta a imposição das mãos sobre o centro coronário. E no centro ele distribui para os outros centros. E lembra que o trabalho maior, quem é que faz? A espiritualidade. Diz André Luiz, eu estava admirado. E como o assunto envolvia problemas espirituais de elevada significação,
Assim que o instrutor terminou o trabalho, indagou André Luiz, porque ele é muito curioso, e isso é cenas do próximo capítulo. Mais uma indagação do senhor André Luiz. Tá vendo, gente? Relaxa. Cuida de ti. Senão a gente ainda vai chegar no mundo espiritual e vamos ter que ouvir assim: suicida, suicida. Como suicida? Eu não me matei. Você matou. Cada chilique daquele que destruía o próprio corpo, né? A pessoa, suicida, suicida. Eu não me matei. Matou sim. Discutiu com todo mundo, brigava, xingava no trânsito. O teu corpo já não tinha mais uma mancha, era um manchão. Era uma polícia, era uma porra. Alguma pergunta, gente? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Nenhuma pergunta? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? É porque a renovação, ela não pode ser uma imposição. A renovação, ela é um movimento de dentro para fora, tem que partir da pessoa. Por isso é que os espíritos entendem. E assim, o fato deles entenderem, aceitarem, aceitar não é anuir. A gente vai pagar o preço por isso. E a gente paga com o próprio corpo. A gente sofre as consequências da bebida, do álcool, das drogas ilícitas, do excesso de comida. A gente já sofre. Então eles só respeitam e aceitam. Aceitar sim, mas anuir não. Então somos nós que temos que nos transformar nesse oásis, para que eu não me contamine, mas possa proporcionar o bem-estar que se aproxima de mim. E o que é que me dá esse oásis? A minha capacidade de amar, a minha capacidade de oração e de ser bom verdadeiramente em qualquer situação. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então vamos envolver a nossa irmã Cecília para fazer a nossa prece de gratidão. Divino Mestre Jesus, mais uma vez recebemos a grande oportunidade de ter esclarecimentos importantíssimos que virão com certeza alterar, modificar, melhorar o nosso entendimento, os nossos comportamentos. Mestre querido, abençoa cada um de nós. O esforço é permanente, a vontade é permanente, mas nossa fragilidade, as nossas disposições são realmente empecilhos que podem atrapalhar o nosso aproveitamento. Abençoa-nos, ampara-nos, que cada esforço dos irmãos aqui presentes
seja coroado de êxito, seja coroado do teu amparo. Abençoa-nos, Mestre querido, a fim de que possamos ser dignos de outra oportunidade na próxima semana. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.